Imaginem um lugar em que o tempo praticamente para e o espaço se distorce. Um local em que nada pode escapar da sua força de sucção. Esse lugar existe e se chama buraco negro. Uma região do espaço-tempo em que o campo gravitacional, a gravidade, é tão intensa que nada, absolutamente nada, nenhuma partícula ou radiação eletromagnética como a nossa querida luz pode escapar dela. Previsto na teoria da relatividade geral de Albert Einstein como um corpo celeste com massa tão compacta que pode deformar o próprio espaço-tempo. Uma viagem espacial que é real, mas que parece extraída de ficção científica de tão espetacular. Saudações, grandes champions! Eu sou Sheldon Starks e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! Esse assunto é um dos meus favoritos. Vamos falar sobre um dos maiores mistérios do universo, o buraco negro. Conhecer detalhes, como foram descobertos, como se formam, o que compõe um buraco negro. Imaginem um objeto que seja espremido até o máximo possível e que ao invés das mãos seja uma força da gravidade tão grande que faz a partícula ocupar um volume muito pequeno, porém sem perder sua massa. E outra coisa impressionante, o mais louco, ele se torna invisível. Vamos entrar no buraco negro, conhecer o interior desse corpo celeste impressionante. Antes de começar, se inscreva no canal, já deem o seu like e compartilhem com todos. Já se inscreveu? Vamos começar, após a vinheta, uma viagem pelo espaço até o buraco negro. Vamos entrar no buraco negro! O buraco negro, de muitas maneiras, age como um corpo negro ideal, pois não reflete luz, sendo uma região do espaço com um campo gravitacional tão intenso que nem mesmo a luz consegue escapar de dentro dele. A intensa gravidade comprime a matéria até que não haja mais espaço entre os átomos. Os buracos negros são classificados em estelares ou supermassivos. Os menores são chamados estelares e os maiores são denominados de supermassivos e podem ter a massa de 1 milhão de sóis juntos. Os estudos indicam que toda grande galáxia tem no centro um buraco negro supermassivo. A nossa Via Láctea, por exemplo, abriga um buraco negro supermassivo denominado Sagitário A, que tem a massa estimada de 4 milhões de sóis. A teoria é de que os supermassivos formaram-se ainda na origem do universo, enquanto os estelares resultam da morte de uma estrela após uma supernova. E quais as partes do buraco negro? De fora para dentro nós temos, de forma resumida, o disco de acreção, o horizonte de eventos e a singularidade. Disco de acreção. Ele é formado pela matéria que cai em um buraco negro e aquecida por fricção, formando alguns dos objetos mais brilhantes do universo, disputando com os quasares. Esse processo acelera a matéria a altas velocidades e aquece a milhões de graus. Isso faz com que um brilho seja emitido em forma de raio-x e ondas de rádio. E é esse brilho que os cientistas geralmente observam pelos instrumentos astronômicos. Além do disco de acreção, os buracos negros ativos podem ter jatos emitidos quase à velocidade da luz. Horizonte de eventos. É o limite da região onde já não é possível escapar do buraco negro. É a sua fronteira. A partir dali, não há mais como fugir do poder do buraco negro. Embora o horizonte de eventos tenha um efeito enorme, ele não tem nenhuma característica local detectável. Finalmente, o ponto mais exótico do buraco negro, a singularidade. O coração do buraco negro. A singularidade gravitacional é o ponto onde toda a massa se achatou para formar o buraco negro. Esse ponto é tão pequeno que é inferior ao comprimento de Planck, de 10 a 20 vezes o raio de um próton, com densidade que tende ao infinito. O problema disso é que a física não pode lidar com infinitos, tampouco com coisas menores que o comprimento de Planck. Portanto, a existência ou não da singularidade é algo bastante discutido pelos físicos. O que aconteceria se entrássemos em um buraco negro?
Há algumas divergências recentes sobre esse assunto. O que é normalmente aceito sobre o interior dos buracos negros vem da teoria da relatividade geral do meu querido Albert Einstein. Se alguém caísse ali, experimentaria outra realidade. Uma realidade que parece uma ilusão de um filme, mas que é o que a ciência prevê. A partir do horizonte de eventos, a sua percepção do espaço e do tempo mudaria completamente. Isso acontece porque os buracos negros distorcem o espaço e o tempo. A contagem do tempo, por exemplo, seria diferente para a pessoa que se aproximasse do horizonte de eventos. E quanto mais perto da singularidade, isso causaria algo conhecido como dilatação do tempo gravitacional. Se você estiver fora do buraco negro, o tempo passa diferente, mais rápido do que quem está entrando nele. O tempo passaria mais devagar dentro do buraco negro em relação a quem estivesse de fora. Se o objeto for um relógio gigante, o observador verá seus pontos girando bem mais lentamente do que seu próprio relógio. O objeto também pareceria diminuir à medida que se aproxima do horizonte de eventos. Outro efeito curioso é que a luz refletida pelo objeto parecerá mais vermelha e mais escura, um efeito conhecido como desvio gravitacional para o vermelho, e então desaparecerá para não poder mais ser visto. E por último, algo que seria mais impactante: quem estivesse dentro do buraco negro sentiria o seu corpo comprimido horizontalmente, ao mesmo tempo em que seria esticado verticalmente como um macarrão, devido aos efeitos das forças de marés. A parte do seu corpo mais próximo do buraco negro seria puxada com uma força maior do que a parte mais afastada, o que os cientistas chamam de fenômeno de espaguetificação, ou seja, seria esticado. A teoria da relatividade de Einstein fala que a própria gravidade seria uma manifestação da deformação no espaço-tempo causada pela massa dos corpos celestes, como os planetas ou estrelas. Essa deformação seria maior ou menor de acordo com a massa ou a densidade do corpo. Portanto, quanto maior a massa do corpo, maior a deformação e, por sua vez, maior a força de gravidade dele. É isso que acontece nos buracos negros. Há uma concentração de massa tão grande em um ponto tão infinitamente pequeno que a densidade é suficiente para causar tal deformação no espaço-tempo, fazendo com que a velocidade de escape neste local seja maior do que a da luz, que é a maior velocidade de todos os corpos e radiações existentes. Por isso que nem mesmo a luz consegue escapar de um buraco negro. E, já que nada consegue se mover mais rápido que a luz, nada pode escapar de um buraco negro. O tamanho de um buraco negro, primeiramente, depende de algo chamado raio de Schwarzschild, que é basicamente uma proporção entre a massa do corpo, qual o tamanho que esse corpo terá para virar um buraco negro. O raio de Schwarzschild do Sol, por exemplo, é de aproximadamente 3 km. Isso significa que o Sol precisaria ser espremido até ficar com um raio de apenas 3 km, ou seja, 6 km de diâmetro, para que pudesse ser um buraco negro. E a Terra? A Terra, para virar um buraco negro, teoricamente, teria que ter cerca de 9 milímetros de raio. A gravidade desse objeto seria tão grande que se criaria um buraco negro que, para escapar dele, seria necessário ultrapassar a velocidade da luz. Atualmente, os astrônomos não sabem exatamente qual o tamanho máximo que um buraco negro pode ter, pois para a relatividade geral, pode existir buracos negros de qualquer tamanho e massa. Mas, certamente, existe limite para tudo no universo, até mesmo para esses titãs cósmicos. Mas há um limite mínimo. Não existe nenhum mecanismo conhecido capaz de formar buracos negros com menos de 2,7 massas solares, ou seja, menos que 3 massas solares para o colapso. Como se forma um buraco negro? Como falamos, não é qualquer estrela que forma um buraco negro. Esses tais buracos negros seriam estrelas em seu último estágio de evolução, quando depois de consumir todo o seu combustível. Uma estrela, incluindo o nosso Sol, está constantemente em equilíbrio entre a pressão da gravidade, empurrando para dentro, e a pressão da energia gerada pela fusão do hidrogênio, o principal combustível das estrelas, empurrando para fora. Esse equilíbrio permanece relativamente estável até que a estrela fique sem combustível.
combustível, nesse ponto ela para de queimar, o que significa que não há mais pressão para segurar a gravidade, começa a entrar em colapso. Dependendo da quantidade de massa existente e que entra em colapso, começa a fundir hélio ou até mesmo outros elementos como carbono, neônio, oxigênio, silício e finalmente o ferro, que não pode ser fundido de maneira útil, decretando o fim da estrela, que não terá mais combustível para queimar. Ela terá que se transformar em outro corpo celeste, podendo, dependendo da massa, virar um buraco negro. Após a formação de um buraco negro, ele pode continuar a crescer, absorvendo a massa do ambiente ao redor, ao absorver outras estrelas e se fundir com outros buracos negros, transformando em buracos supermassivos, de milhões de massas solares. No entanto, não há como um buraco negro sair devorando uma galáxia inteira. Ufa, ainda bem, né? Porque o alcance gravitacional dos buracos negros supermassivos, que são os maiores, não são grandes o suficiente para alcançar todos os objetos da galáxia. O nosso sistema solar, por exemplo, está a cerca de 26 mil anos-luz de distância do buraco negro Sagitário A. Há algumas estrelas que orbitam em torno desse buraco negro, sendo uma delas a S2, que está a cerca de 25 mil anos-luz de distância de nós. E o nosso Sol pode virar buraco negro? E se virasse, o que aconteceria? Como após o colapso de estrelas, o campo de gravidade deles permanece o mesmo que a estrela que já tinha antes do colapso? Se o Sol, por exemplo, pudesse se tornar um buraco negro, o que não acontecerá, pessoal, porque ele não tem massa o suficiente para isso. O Sol é pequeno demais para virar um buraco negro. Todas as órbitas dos planetas, cometas e asteroides do sistema solar continuariam igual, quase nada seria devorado. Muita teoria, mas já vimos um buraco negro? Além das estatísticas e cálculos matemáticos que demonstraram a existência dos buracos negros, os primeiros estudos detectavam apenas as ondas gravitacionais que eles geravam, ou seja, indiretamente, até que em abril de 2019, a NASA divulgou a primeira imagem de um buraco negro. Foram utilizados dezenas de radiotelescópios na Terra e no espaço para capturar ondas eletromagnéticas vindas de uma galáxia a mais de 55 milhões de anos-luz do nosso planeta. Utilizando supercomputadores, os dados foram processados e unidos de forma a gerar a imagem. Com isso, tivemos a primeira imagem de um buraco negro supermassivo no centro da galáxia M87, feita pelo projeto Event Horizon Telescope. Lindo, né? Chega, posou para nós. Impressionante, né? Nós somos muito pequenos diante de um universo gigantesco, muito grande. Os segredos e mistérios nos fascinam, fazem com que nós entremos no interior dos átomos até a imensidão das estrelas. Gostaram? Sigam o canal Nerd Tudo! Se inscrevam, compartilhem o vídeo com seus amigos, cliquem no like, façam o canal crescer. Com a ajuda de vocês, vamos dominar o universo, porque aqui é como um buraco negro que suga para uma dimensão de conhecimento e curiosidades. Em breve, mais vídeos sobre buracos negros, supernovas, estrelas. Esse é o canal Nerd Tudo. Valeu! Assistam o próximo vídeo do canal Nerd Tudo. Valeu!